Boa noite a todos. Que Deus, o nosso Pai, em sua infinita bondade, esteja conosco, hoje e sempre. Meu nome é Marli, faço parte do Centro Espírita Redenção e gostaria hoje de refletir junto com vocês sobre o capítulo de número 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para iniciarmos essa reflexão, eu gostaria de ler um trecho do Evangelho. Se perdoardes aos homens as faltas que lhes fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará vossos pecados. Eu acho que é muito importante que antes de começarmos a reflexão do capítulo, nós entendamos o significado da palavra misericórdia. Misericórdia significa perdão concedido pela bondade. É aquele perdão em que nós jogamos o esquecimento e o perdão das ofensas. Simples assim. É um perdão de coração, é um perdão de peito aberto, é um perdão com verdade. Mas será que é tão simples assim perdoar? Será que nós conseguimos perdoar tão facilmente? Eu acredito que não, meus irmãos. Porque muitas vezes nós somos ofendidos, magoados, feridos nos nossos sentimentos, nas nossas concepções, nos nossos ideais, naquilo que nós acreditamos. E quando isso acontece, nós nos sentimos no direito de cobrar daquele que nos tem ofendido. Quantas vezes nós já ouvimos ou até pronunciamos a frase "eu nunca perdoarei"? Posso até te desculpar, mas perdoar não consigo. Nessa situação, nós podemos até ser livres da justiça dos homens. Porém, da justiça de Deus nós vamos ter que pagar até o último centavo. Disso nós não vamos conseguir fugir. Porque existem duas maneiras de perdoar. A primeira, e a que mais agrada a Deus, é aquela que é feita pelo coração. É quando nós chamamos a pessoa que tenha ofendido, que tenha nos ferido, e perdoamos generosamente, de maneira nobre. Perdoamos de coração. Já a segunda, e infelizmente é o que nós mais temos visto nos dias atuais, é aquela que perdoa através da ostentação. É aquela que perdoa com a humilhação, que precisa de uma plateia para assistir a cena do perdão. Eu te perdoo, porém, você foi o errado, Ou seja, nós apontamos os erros e as humilhações dessa pessoa. Existe um outro trecho do Evangelho, também nesse mesmo capítulo, que diz o seguinte: se vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Ide exibir essa falta em particular, sem plateia, sem pessoas para ver, sem gritar ao mundo: olha como eu sou bom, eu estou perdoando. Se eles vos escutar, tereis ganho vosso irmão. Então Pedro
perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes deverei perdoar ao meu inimigo? Jesus, em toda a sua bondade, em toda a sua humildade, nos respondeu assim, respondeu desta maneira a Pedro e, consequentemente, para todos nós. Não devereis perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Lógico que essa é uma alegoria usada por Jesus para explicar a Pedro que não existe limite para perdoar, que não existe um número X, um número exato para perdoar. Quantas vezes então nós devemos perdoar? Será que existe um número correto? Ou será que essa alegoria que Jesus usou para ensinar a Pedro também serve para nós? Não existe um número. Mas quantas vezes devemos perdoar? Perdão é sem limite. Devemos perdoar quantas vezes fomos ofendidos. Mas será que nós estamos nessa grandeza de perdoar realmente tantas vezes assim? Será que basta apenas dizer para a pessoa, eu te perdoo? Não, meus irmãos, não basta apenas dizer. Nós temos que exemplificar o perdão. Nós temos que colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Quantas vezes Jesus perdoou aquele que os ofenderam? Pedro, que citamos agora há pouco, quantas vezes ele negou Jesus? Que consta nos textos evangélicos, 3 vezes. E Jesus, por um acaso, levou mágoa? Ficou ressentido? De maneira nenhuma. Jesus, em sua bondade infinita, perdoou. Mas por que nós temos que perdoar tantas vezes? Porque nós, meus queridos amigos, nós temos a necessidade de sermos perdoados. Todos os dias nós temos essa necessidade. Nós temos a necessidade de nos sentirmos amados, livres. Basta refletirmos na oração do Pai Nosso. Um dos trechos do Pai Nosso diz o seguinte: perdoa as nossas ofensas à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Será que nós estamos fazendo isso? Nós pedimos a Deus que Ele nos perdoe, que Ele perdoe as nossas ofensas. Mas será que nós usamos o mesmo critério para perdoar aquelas pessoas que passam pelo nosso caminho, que de alguma maneira nos ofendem, nos criticam e nos humilham? Será que nós temos tanta facilidade assim de perdoar? Eu acho que não. Mas como então nós sentimos no direito de pedir a Deus que Ele nos perdoe? Perdoar é de coração, é a maneira mais agradável a Deus. Mas muitas vezes eu digo, eu te perdoo, mas não vou me reconciliar com você. Será que esse perdão é verdadeiro? Ou nós simplesmente dizemos da boca para fora? O perdão no nosso dia a dia, como que ele funciona? O perdão dentro do nosso lar, que é a escola mais direta que nos ensina a necessidade do perdão, é a mais difícil. Quantas vezes em discussões acaloradas, em
orientações com os nossos filhos, com os nossos maridos, esposas, ou até mesmo com os nossos pais. Nós ofendemos, nós gritamos, nós machucamos as pessoas dentro do nosso lar. E para se ter uma boa convivência, é necessário que também aprendamos a perdoar. Quantas vezes nós chegamos aos nossos filhos para corrigir algo que tenha acontecido, apontamos os dedos para eles, apontamos os dedos, dizemos palavras duras, palavras que nós sabemos que irá machucar, e como é que fica? Um dos dois tem que dar o primeiro passo para que isso aconteça. E nós, será que temos a humildade de chegar nos nossos filhos e dizer: eu errei, me perdoe por ter te ofendido? Será que nós temos facilidade em perdoar? Mesmo que seja dentro da nossa casa, mesmo que seja dentro do nosso lar? E quando são discussões, então, com os nossos esposos e esposas, em que nós divergimos em opiniões e acabamos também por usar palavras ásperas, palavras cruéis? É difícil nós chegarmos e pedir perdão. Ah, mas eu não peço perdão porque eu estava certo. Eu não errei. Aquele que diz que não erra, já errou mais uma vez. Porque nós somos partes da centelha de Deus. Mas nós não temos a bondade de Deus. Nós ainda não chegamos ao patamar de Deus. Estamos bem longe disso. Muito longe. Vamos pegar um pouquinho mais longe. Um pouquinho mais para perto de nós. Quando nós erramos, ao invés de pedir o perdão da pessoa a quem ofendemos, muitas vezes o nosso orgulho não deixa. O nosso orgulho fala mais alto. E aí nós nos criticamos, nós nos criamos barreiras e nos autopunimos. Eu mereci o que aconteceu. Eu não mereço perdão. Como é que nós vamos conseguir perdoar aos nossos irmãos se nós não conseguimos perdoar a nós mesmos pelos erros que nós cometemos? E que são muitos, hein? Nós cometemos muitos erros. Muitas vezes, acreditando no nosso direito de estar certos, nós humilhamos pessoas que estão à nossa volta. E o nosso orgulho, a nossa vaidade, não nos deixa chegar até o nosso irmão e pedir perdão. Mais uma vez citando o Pai Nosso, fazer o que pedimos ao Pai para que Ele faça conosco. Olha o nosso egoísmo mais uma vez. Nós queremos que Deus nos perdoe. Mas nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido? É difícil. Nessa prece do Pai Nosso, quando nós dizemos: perdoai as nossas ofensas,
à medida em que nós perdoamos os nossos ofensores. Nós queremos ser perdoados. Nós esquecemos do que Jesus disse a Pedro. Nós devemos perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Aí eu digo para vocês, irmãos, uma coisa que considero muito importante é no final do dia, antes de nos recolhermos a dormir, nós passarmos o nosso dia e perguntarmos: o que eu fiz de bom no dia de hoje? O que eu fiz de ruim que eu possa corrigir? Nós vamos perceber que nós acertamos muitas vezes, sim, mas que também existem muitas situações que nós poderíamos ter evitado e não evitamos. Então isso serve para que a gente aprenda, para que nós aprendamos que nessa passagem do nosso dia a limpo, nós possamos anotar na nossa mente o que nós podemos melhorar no dia seguinte, o que nós podemos pedir perdão. E feliz daquele que pode dizer ao fim do dia: eu nada tenho contra o meu irmão. Eu não o ofendi, eu não o critiquei, mas se por um acaso acontecer de nós encontrarmos falhas no dia de hoje, existe sempre o dia de amanhã. Tamanha é a bondade de Deus. Ele nos perdoa e nos dá a chance de também perdoarmos. A oferenda mais grata a Deus é quando temos a capacidade de perdoar aos nossos irmãos. Vamos perdoar aquele irmão que nos ofendeu, que nos agrediu por palavras e ações. E vamos também nos perdoar. Que quando nós aprendemos a nos perdoar, nós vamos perceber que temos muito a agradecer a Deus, pois evitamos, com o perdão, levarmos mais um inimigo nas contas que deveremos prestar a Deus um dia. Vamos refletir nesse detalhe, queridos amigos. Vamos refletir. Vale a pena nós perdoarmos e não guardarmos para nós aquelas ideias ruins que nos fazem tão mal. Porque quanto mais nós guardamos o rancor, a raiva dentro de nós, mais infelizes nós nos tornamos. Vamos agradecer por termos a bondade de perdoar, mas perdoar verdadeiramente. Muito obrigada por esses momentos que estivemos aqui juntos. Agradeço de coração a atenção de vocês e que possamos estar juntos muitas e muitas vezes ainda para aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus. Muito obrigada, boa noite a todos e que Deus os abençoe.